1h mais 4 minutos, o Direto da Redação está de volta para falar agora de esporte. Eu recebo aqui mais uma vez Rafael Perubon. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Poliana. Boa tarde também para o pessoal que está nos assistindo. Vamos falar do Sub-20? Vamos falar do Sub-20. Tivemos rodada no final de semana. Como não deu tempo da gente mostrar os gols do Velo Clube e também do Rio Claro, a gente mostra agora para você, né? E hoje você acompanha aqui com a gente então as duas partidas. O Rio Claro que já está classificado e o Velo que só depende dele. O Rio Claro garantiu a sua classificação à terceira fase do Paulista Sub-20 com o artilheiro Rodolfo, que chega aos 17 gols em 18 jogos. O Galo Azul se adaptou rápido ao gramado sintético e conseguiu jogar bem. Aos 25 minutos do segundo tempo, o atacante recebeu um passe longo na entrada da área. Aproveitou o goleiro adiantado e deixou dele. Placar final, São Bernardo 0, Rio Claro classificado 1. No Chimitão, o Velo recebeu o poderoso São Paulo e também jogou bem. O time saiu na frente logo aos 7 minutos com Juninho. O empate tricolor veio aos 36 com Felipe. Mas apesar da boa atuação do rubro-verde, o São Paulo conseguiu desempatar a partida com Adelino aos 8 minutos e ficou nisso Velo Clube 1, São Paulo 2. Na classificação do Grupo 8, o Rio Claro classificado líder com 10 pontos ganhos, o Ituano tem 8, é o segundo colocado, São Bernardo com 6 na terceira posição, o Taubaté lanterna com 3 pontos. No Grupo 11, o São Paulo é líder sobrando com 13 pontos, o Velo Clube tem 5, é o segundo colocado, o União São João também tem 5 na terceira posição e o Rio Preto é o lanterna com 4 pontos ganhos. Isso aí, Rafael, os gols do Velo e do Rio Claro no Sub-20. E do Rio Claro no Sub-20. Então, passando os outros resultados da chave, no grupo do Velo, o União São João conseguiu a sua primeira vitória nesta segunda fase, jogou em Araras, ganhou do Rio Preto por 3-2. E no grupo do Rio Claro Futebol Clube, Ituano e Taubaté ficaram no empate em 1-1. E agora, olha só que situação. O Rio Claro depende de um empate para conseguir a vaga, né, em primeiro lugar do grupo, ele já está classificado, agora termina jogando em casa contra o Ituano. Né? Então o Rio Claro, um empate, já coloca o Rio Claro em primeiro do grupo. E aí, se o Rio Claro terminar em primeiro e o Velo em segundo de suas chaves, Poliana, nós deveremos ter derbinho novamente, e aí é mata-mata. E aí, então nós poderemos ter... Aí o bicho pega. Então nós poderemos ter mais 2 jogos entre Velo Clube e o Rio Claro Futebol Clube. Então, olha só que situação. O Velo, que também, o Velo só depende dele para se classificar, vai encerrar a participação no sábado, a rodada toda é no sábado às 10 da manhã. O Velo Clube joga lá na cidade de São José do Rio Preto contra o Rio Preto. E aí, olha, as 3 equipes têm chance de se classificar. O Velo depende aí de um empate praticamente, desde que o União São João não ganhe do São Paulo jogando lá em Cotia. Então precisa de uma vitória. Uma vitória para não depender de mais ninguém. Que é o mais importante. Mas é muito improvável que o União vá conseguir ganhar do São Paulo jogando lá em Cotia. Né? Não vamos falar assim, Rafael. Futebol é futebol. E o Rio Preto, que se ganhar o jogo e o União não ganhar do São Paulo, aí classifica o Rio Preto. Mas o São Paulo está com sobra, né? 13 pontos ganhos. É a melhor campanha desta segunda fase, é a do São Paulo. Depois tem outras equipes aí em outros grupos fazendo boas campanhas, como por exemplo o Audax, que tem 12 pontos. No grupo 12, o Santos Futebol Clube, que também tem 12 pontos no grupo 7, e o próprio Osasco, no mesmo grupo que o Santos, que também tem 12 pontos. São equipes que estão indo muito bem no Campeonato Paulista Sub-20. Tem uma outra equipe da região, o 15 de Piracicaba, também está praticamente classificado, tem 10 pontos. No grupo aí que tem o Red Bull Brasil liderando também com 10 pontos. E o Corinthians, olha só, está em terceiro lugar com 9 pontos. Então se classificam, né, os 2 primeiros direto de cada chave e mais os 4 melhores terceiros colocados. Bom, com esses resultados, muito provavelmente Velo e Rio Claro estarão nessa próxima fase. Eu acredito. Que é mata-mata, é uma fase bem difícil. Bem difícil, o Rio Claro já está classificado, falta só definir se em primeiro ou em segundo. O Velo Clube depende aí somente de suas próprias forças para passar essa fase. Bom, depois aí esses grupos são refeitos, aí eles vão enfrentar essas equipes até Santos. Exatamente, agora aí vão fazendo os cruzamentos, né? Aí já tem tudo elaborado, primeiro de tal grupo joga com o segundo de outro,
mas o que a gente já sabe é que se os grupos de Velo e Rio Claro, o primeiro de um joga contra o segundo do outro, e aí pode ter derby novamente, isso porque já teve 2 na primeira fase, né? Então daqui para frente é só mata-mata, daqui para frente acabam-se aí turno e retorno, aí é só mata-mata. E Rafael, antes da gente passar para a próxima notícia, que é o basquete, hoje tem a apresentação do Fael. Do Fael, lá no Rio Claro, já que a gente está falando então, né, de futebol aqui da cidade, falando então do futebol profissional agora, o técnico Fael Júnior vai ser apresentado oficialmente, a gente já tinha informado ontem, mas vale confirmar, hoje às 5 horas da tarde no Chimitão, tem uma coletiva de imprensa agendada com o técnico Fael Júnior, o presidente Luiz Balbo e também o vice-presidente, o Roque Francisquinelli Júnior Bozó. Eles vão aí então anunciar o Fael, que foi já... Vão apresentar, né? O Fael foi anunciado na sexta-feira e hoje vai ser apresentado oficialmente, né? Ele que também a gente já trouxe ontem aqui uma entrevista com ele. E amanhã, certamente, mais fala do Fael Júnior. Vamos também ouvir a diretoria do Rio Claro, né? Porque o Fael foi o nome escolhido e tudo mais. Então, no programa de amanhã, a cobertura completa desta apresentação do novo técnico do Azulão. Então, agora sim, vamos falar de basquete? Vamos falar de basquete, a equipe, né, do Rio Claro, que jogou contra Pinheiros e perdeu. Vamos ver como é que foi a partida. A equipe do Rio Claro Basquete foi até a capital no sábado para enfrentar a forte equipe do Pinheiros e saiu com a derrota pelo placar de 90-66. No primeiro quarto de partida, a equipe da casa conseguiu impor uma defesa forte, originando contra-ataques e aproveitando várias bolas de 3 pontos. Assim, o Pinheiros conseguiu fechar em 27-18. No segundo quarto, o Rio Claro conseguiu trabalhar as jogadas, e o quarto terminou empatado em 18-18, mas a vantagem do time da capital continuou e o primeiro tempo acabou em 45-36. O terceiro quarto foi o ponto de desequilíbrio. Rio Claro não se encontrou em quadra. O Pinheiros, por sua vez, que não tem nada a ver com isso, aproveitava os erros da equipe visitante e abria boa diferença no placar. O quarto terminou 75-49. Rio Claro venceu o último período por 17-15, mas a derrota era inevitável, já estava definida. Luizinho mais uma vez foi o cestinha da partida com 17 pontos. Brandon Brown voltou a treinar com bola e viajou com a equipe para São Paulo, mas ainda não voltou a jogar devido ao estiramento na coxa. Agora Rio Claro pensa nos 2 jogos que tem no Felipão. Quinta-feira o time recebe o Palmeiras às 8 da noite e sábado enfrenta o Mogi das Cruzes a partir das 6 horas. Isso aí, Rafael. Já sabíamos que o jogo contra o Pinheiros seria um jogo bem difícil. Com certeza, né? Principalmente jogando lá na casa do adversário. No jogo aqui no Felipão, Rio Claro já havia perdido, mas jogando lá na capital é de fato muito complicado, muito difícil ganhar deles lá, né, Poliana? É um adversário muito complicado, sem o Brandon Brown ainda, tudo recai sobre o Luizinho, que tem que fazer, né, ele vencer o cestinha de todos os jogos do Rio Claro Basquete. Então, enfim, é uma pena, né, que Rio Claro tenha perdido, mas enfim, agora tem 2 jogos em casa, Rio Claro que joga então contra o Palmeiras na quinta-feira à noite e contra a equipe do Mogi das Cruzes no sábado. Então são 2 chances que Rio Claro vai ter contra o Palmeiras, inclusive no primeiro turno lá em São Paulo. Foi um jogo muito equilibrado, que Rio Claro perdeu por poucos pontos de diferença. Então tem a chance, quem sabe, de bater a equipe do Palestra Itália jogando aqui. E é importante convidar, né, até convocar a torcida, porque a gente sabe que o basquete de Rio Claro tem essa torcida que está um pouco desacostumada de ir no ginásio, que precisa voltar e apoiar a equipe do basquete de Rio Claro, porque faz toda a diferença tendo a torcida lá, né? Com certeza, com certeza. O basquete é muito disso, né? Você dificulta para o adversário quando você tem uma torcida que empurra, uma torcida que fica ali, porque o basquete também é um esporte de concentração, né? Você tem lances livres, o cara para, por exemplo, dar um arremesso de 3, ele precisa estar concentrado também naquilo. Então, se tem uma torcida ali, né, que enche o saco, né, aquela torcida que perturba mesmo, com certeza fica mais difícil até para a pessoa se concentrar. Né? Eu me lembro bem no primeiro semestre, ainda na Copa Brasil Sudeste, quando o Rio Claro jogou lá em Piracicaba e ganhou do 15 lá, eliminou o 15 lá dentro. Com a torcida cheio. Vaiando, o Brandon Brown, ele estava aquele dia infernal, ele ia dar os lances livres, o torcedor do 15 ficava vaiando, ficava ali atrás dele,
né, gritando na orelha, e ele ia lá e arremessava sem nenhum problema, como se nada tivesse acontecendo. Então o basquete tem muito disso aí. Então, vamos participar quinta-feira às 8 horas da noite aqui no ginásio. Quinta aqui no Felipe Caran. Né, as equipes da região também jogam. O 15 está melhor, né, é a melhor equipe da região. A Winner Limeira está 1 ponto à frente de Rio Claro. Rio Claro é o penúltimo, 22 pontos. A Winner tem 23, está logo acima. E antes de terminar esse bloco, Rafael, vamos falar da promoção da Dow Malharia. Outubro chegou, mais um mês, mais um sorteio. Mais um sorteio, hein? Dá tempo de você ligar, olha, tem o mês todo, mas vai ligando desde já para garantir o seu nome no sorteio, que vai ser lá no finalzinho deste mês de outubro. É a promoção da Dow Malharia Estamparia, né, que está de volta. Você que tem o seu time aí de futebol, de vôlei, de futsal, basquete, enfim, o que você disputar em equipe, é só você ligar para a gente e concorrer ao jogo completo de camisas para o seu time. Então não perca tempo, ligue já para 19 21 11 7000, deixe o seu nome aqui na nossa recepção. Dia 25 de outubro, né, Poliana? É o segundo sorteio desta promoção. A última sexta-feira desse mês de outubro. E nós vamos fazer então um rápido intervalo, voltamos no próximo bloco com mais esporte.